Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Amigos, resolvi gravar aqui esse vídeo porque nos últimos dias nós nos deparamos com algumas matérias bem tristes mostrando algumas ações inadequadas de alguns líderes religiosos que eles andaram cometendo. E através dessas ações reflete na igreja, de um modo geral. E muitas pessoas elas começam a desmerecer a igreja e até mesmo fazer chacota com a igreja. Então, neste vídeo aqui, eu quero mostrar para você três coisas. Nós vamos aprender três coisas nesse vídeo. Primeiro, quem que criou a igreja? Quem que fundou a igreja? Será que a igreja tem importância? Existe importância na igreja? Primeira coisa. Segunda coisa, como que Satanás está atacando a igreja? De que maneira que ele está destruindo a credibilidade da igreja? E a terceira coisa, o que você tem que fazer para escolher a igreja correta, para você seguir, para você ser membro dela, tá bom? Então nós vamos aprender tudo isso neste vídeo. Mas antes, deixa seu like aqui neste vídeo, se inscreva no canal e compartilha este vídeo, ok? Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Bem, amigos, voltamos com o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo aí com alguns líderes religiosos, que está fazendo com que as igrejas elas sejam desacreditadas, né? E está aumentando um pouco o número dos desigrejados, de pessoas que não querem mais frequentar uma igreja, porque as atitudes de alguns líderes religiosos não estão sendo compatíveis com a fé que eles professam ter, e as pessoas estão desanimando. Mas antes de nós entrarmos no assunto, mais uma vez eu quero pedir para você se inscrever neste canal. É um canal ainda pequeno, precisa da sua inscrição nesse canal. Se inscreva nele, não custa nada para você, mas para mim é muito importante. E também deixe o like neste vídeo e compartilhe este vídeo com seus amigos, lá no grupo da escola, no grupo do trabalho, compartilha no grupo da sua igreja, divulga este vídeo aqui, tá bom? Muito bem. Bom, primeiro nós vamos entender, é importante a igreja? Tem uma importância? Quem que fundou a igreja? Qual é a relevância da igreja? Eu quero ler com você um texto que está em Mateus 16, dos versos 18 e verso 19, que diz assim: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Primeiro, nós entendemos aqui nesse texto que foi o próprio Cristo quem fundou a igreja. Cristo estava ali numa conversa com seus discípulos, especialmente ali com Pedro, e nesta conversa Cristo fala para Pedro que em cima desta pedra, ou seja, dele, do nome de Cristo, ele, Jesus é a pedra, né? O apóstolo Paulo fala que Jesus é a pedra angular. Então, em cima do nome de Cristo, do corpo de Cristo, seria edificado a igreja, em cima de Cristo. Cristo é o alicerce da igreja. E aí Jesus ele diz que daria poder para a igreja. Olha só, Jesus diz assim que o que a igreja ligar na terra seria ligado no céu, e o que a igreja desligar da terra será desligado do céu. Então veja que além de o próprio Jesus fundar a igreja, ele também deu autoridade para a igreja, tá? Então, se a igreja não tivesse importância, por que Cristo fundaria a igreja? O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 10, verso 25, o apóstolo Paulo nos aconselha a nós não deixarmos de ir à igreja. O apóstolo Paulo fala para nós não sermos negligentes aos cultos, em Hebreus 10, verso 25. E em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, o apóstolo Paulo compara a igreja como o corpo de Cristo. E ele compara cada membro do corpo de Cristo como cada membro da igreja. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo.
Eu sozinho não sou a igreja, eu sou apenas um membro deste corpo. Você sozinho não é a igreja, você é apenas um membro deste corpo. Todos nós juntos formamos o corpo de Cristo, formamos uma igreja. Tanto é que a palavra igreja vem da palavra eclésia, que quer dizer um ajuntamento de pessoas. E em Atos capítulo 2, verso 42, ali nós temos a reunião de pessoas que formam uma igreja, e ali diz que eles eram unânimes no ensino, na oração, na comunhão, no repartir do pão. Então veja que a igreja é um lugar de aprendizado, nós aprendermos a sermos bons cristãos, aonde a glória de Deus se revela. Então é importante você e eu, nós frequentarmos uma igreja, nós seguirmos uma igreja, até porque, como vimos aqui, foi o próprio Cristo quem fundou a igreja. Mas o que Satanás tem feito, então, para tirar isso da cabeça das pessoas? Para fazer com que as pessoas não frequentem mais uma igreja, abandonem as igrejas. Sabe que eles têm me deixado muito triste o que nós temos visto aí de algumas ações sendo cometidas por alguns líderes religiosos. Então, Satanás ele está utilizando dessas ações cometidas por alguns líderes religiosos para divulgar isso e fazer com que as pessoas desanimem de frequentar uma igreja, porque elas generalizam. Elas acham que todos os líderes religiosos fazem isso, que todos os líderes praticam más ações, que todas as igrejas não prestam, e não. Existem igrejas boas, existem bons líderes religiosos que são comprometidos ali com as suas ovelhas, mas por causa de alguns, e essas ações más divulgadas, está manchando a igreja, Satanás está destruindo a igreja. Nós tivemos aí, alguns dias atrás, um pastor que foi pego nas madrugadas, né? Por algumas câmeras de segurança e também uma pessoa filmou, vestindo uma roupa totalmente inadequada para um pastor vestir. Acho que não vou falar aqui qual era a roupa que ele estava usando, mas você deve ter visto esse vídeo, né? Uma peruca loira ali e uma roupa bem inadequada naquele horário da madrugada. E aí depois ele grava um vídeo dizendo que ele estava fazendo uma investigação. Essa foi a explicação dele ali, né? Estava fazendo uma investigação. Então, uma ação dessa, ela foi divulgada por vários canais do YouTube, por canais de televisão, pela revista Veja, divulgou isso daí também. Então, quer dizer, uma grande maioria de pessoas ficaram sabendo desta ação desse líder religioso aí, desse pastor. Nós tivemos um outro caso também, alguns dias atrás, de um pastor de uma certa denominação religiosa que ele cometeu suicídio. E o líder religioso dele, quando ficou sabendo que esse pastor havia cometido, não sei por que ele cometeu isso, né? Por que ele fez isso contra a própria vida dele, não sei se estava com depressão, o que estava se passando ali, mas esperava-se que o superior dele, o líder religioso dele, o bispo, esperava-se algumas palavras de consolo para a família. Não. Ele gravou um vídeo no canal dele, fazendo chacota, esculachando ali com o que esse pastor dele cometeu, né? Desdenhando, não mostrando compaixão com a família. Porque, tudo bem, a pessoa que cometeu o suicídio, ele não está vendo nada, não está sabendo de nada. Mas e a família? Como que está o coração dessa esposa nesse momento? Como que está o coração desse pai, dessa mãe nesse momento? Filhos, se ele tiver, como que estão essas pessoas arrasadas, sabe, despedaçadas ali? E aí vai alguém, um líder religioso deles, que eles poderiam esperar desse líder religioso um amparo, um consolo, um abraço, não. Grava um vídeo desdenhando e fazendo chacota ali com o que esse pastor cometeu.
falando que não vai, como que ele disse, não vai chorar o leite derramado, alguma coisa nesse sentido aí, enfim, falou umas coisas lá e com certeza magoaram os familiares aí, mostrando falta de compaixão, falta de amor ao próximo. Nós tivemos também casos de pessoas que fazem malabarismos dentro da igreja, o famoso The King, The Power, The Offer, The Best, né? Que divulgou, virou um boom isso daí no Brasil e foi aí, todo mundo ficou conhecendo a história desse garoto e os malabarismos que ele fazia. Então, tudo isso, e outros pastores também, você deve ter visto aí, você deve se deparar aí todos os dias com vídeos no YouTube de pastores que fazem cada coisas inacreditáveis nos altares da igreja, coisas que você não acha amparo bíblico para isso, mas tudo isso que eles estão fazendo, existe um propósito por trás. É um propósito satânico de acabar com a igreja, desmerecer a igreja, acabar com a reputação da igreja, fazer com que as pessoas olhem para uma igreja e elas não achem ali um local seguro para que elas possam frequentar, mas olhem ali como um espetáculo de circo, um local de piadas, de zombaria, porque os próprios líderes religiosos dessas igrejas, as ações deles fazem com que as pessoas pensem assim. E é muito triste isso, porque a igreja tem feito ao longo do tempo muita coisa bonita. Nós temos dentro de grandes presídios, igrejas lá dentro, que têm ajudado pessoas que estão ali presas, que entraram ali como marginal e saíram de lá como cidadãos dignos, porque uma igreja foi lá, estudou a Bíblia com ele, saiu de lá um cristão. Eu conheço pessoa que ficou presa, lá dentro recebeu estudo bíblico, e hoje essa pessoa, ele é um obreiro da igreja. Então veja o trabalho importante que a igreja tem, dentro de presídios, nas ruas, no amparo de pessoas ali que estão com fome, levando marmita para as pessoas. Então Satanás, vendo tudo isso, ele ataca a igreja, usando líderes religiosos, muitos líderes religiosos. Queridos, o que você tem que fazer para você escolher uma igreja para você seguir? Bom, primeira coisa, não generalize. Não generalize, tá? Existe sim muitos líderes religiosos maus que estão mais afim da gordura da ovelha, né? Do que proteger a ovelha. Líderes que usam de artimanhas, mentiras ali para enganar as pessoas. Eu concordo que existe muitos mesmo. Líderes que não têm amor pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. Líderes que fazem atitudes inadequadas para um pastor fazer, né? Como, por exemplo, aí sair de madrugada aí com roupas inadequadas. Mas, amigo, existem muitos líderes religiosos sérios, pessoas sérias, preocupadas com a salvação das almas, preocupadas com o seu rebanho. Eu não estou dizendo só na igreja adventista, não, tá? Estou dizendo dentro da igreja adventista e também em outras denominações religiosas que existem pastores sérios, pastores que estão comprometidos e preocupados com a salvação dos seus liderados. Mas como que você tem que fazer para você escolher uma igreja para você seguir? Primeira coisa, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Não vá numa igreja baseado numa emoção que você sentiu quando foi lá. Porque a emoção engana. E nós cristãos, nós não somos movidos pela emoção, nós somos movidos pela razão. O apóstolo Paulo fala que o nosso culto é racional e não emocional. Então, para você você tem que tomar uma decisão de frequentar uma igreja movido pela sua razão. E para isso você tem que estudar a Bíblia. Porque existem inúmeras, centenas ou milhares de denominações religiosas. E será que todas as igrejas são boas?
Será que todas as igrejas levam para o céu? Jesus disse para Pedro: edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. Existe uma igreja. Salomão, em Provérbios 14, verso 12, Salomão diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, cuidado quando você for escolher uma igreja para seguir. Estude a Bíblia, faça um estudo bíblico. Se você quiser ter estudo bíblico comigo, deixe aqui no comentário desse vídeo: eu quero estudar a Bíblia. Eu vou entrar em contato com você. Se você quiser estudar a Bíblia comigo, então deixe aqui nos comentários deste vídeo. Eu vou estar entrando em contato e nós vamos estudar a Bíblia junto. Então, primeira coisa, você tem que ter um curso bíblico. Terminou um curso bíblico, você aprendeu muitas coisas da Bíblia, aí você olha para essas dezenas, centenas e milhares de denominações religiosas que existem, aí você vai ter um olhar mais criterioso, porque aí você vai fechar o leque. Você vai olhar para a igreja com um olhar mais criterioso. Você vai ver assim, bom, então eu quero ver a igreja que faz aquilo que eu aprendi na Bíblia, que segue aquilo que eu aprendi que tem que ser seguido na Bíblia, que faz aquilo que eu aprendi que tem que ser, aquilo que eu aprendi que tem que ser feito através da Bíblia. Você entende? Então nós não devemos ser baseados na emoção. Não devo seguir uma igreja porque o meu amigo segue lá ou porque um familiar mandou eu seguir. Não, nada disso. Ele pode estar errado. E se ele estiver errado, você vai praticar o mesmo erro que ele. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Depois que você estudou a Bíblia, aí você vai conseguir tomar uma decisão. Qual igreja você vai seguir? Deus abençoe você, que você possa tomar a decisão certa. E veja, existe sim líderes religiosos péssimos que envergonham a igreja, envergonham o cristianismo. Mas existe também bons líderes religiosos que dão a vida pelas suas ovelhas. Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.